qual o nome da rede de computadores considerada a precursora da internet? Letra A, Ethernet, letra B, VPN, letra C, extranet, letra D, intranet e a letra E, ARPANET. E aí, agora vocês é que me dizem aí, pessoal, qual é a resposta? Qual o nome da rede de computadores considerada a precursora da internet? Letra A, Ethernet, letra B, VPN, letra C, extranet, letra D, intranet e a letra E, ARPANET. Acompanha aqui comigo, então, passo a passo. Quando a gente fala da chamada Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa lá dos Estados Unidos, hoje essa agência tem o nome de DARPA, com D. Mas antigamente ela era chamada só de ARPA, hoje é chamada de DARPA. Antigamente era chamada de ARPA, que era a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, mas que era vinculada ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, essa agência chamada ARPA. E essa agência de projetos de pesquisa avançada lá nos Estados Unidos criou uma rede para ela que se chamava ARPANET, net de rede, ARPA da agência. Então era a rede da agência ARPA. Por isso que ela chamou de ARPANET. Aí o que aconteceu nesse momento? Quando a ARPANET foi lançada, a rede da ARPA, ela foi na época uma rede pioneira no compartilhamento de recursos digitais entre computadores separados geograficamente. E isso foi o nascimento, a célula de nascimento da ideia da internet. Quer dizer, criar redes de computadores que poderiam compartilhar recursos digitais com computadores separados geograficamente em muita distância. Para vocês terem uma ideia, em 1969, no lançamento da ARPANET, ela foi desenvolvida em 1968, mas o lançamento oficial foi em 1969, ela conectava apenas quatro locais, que era o Instituto de Pesquisa de Stanford, lá na Califórnia, era a Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, era a Universidade da Califórnia, a UCLA, e também a Universidade de Utah. Eram apenas 4 locais conectados entre si no começo da ARPANET em 1969. Pois bem, essa manifestação inicial de 1969 levou à internet, cujas consequências mudaram o mundo e se desdobram até hoje, como o texto da própria DARPA. O que ele quer dizer isso? Que esse início da ARPANET é que levou ao que hoje nós conhecemos como internet. E as consequências desse início da ARPANET hoje mudaram o mundo, porque se transformaram de fato em internet. E aí é interessante que lá no texto da própria DARPA eles botaram aqui, ó, uma etapa nessa sequência, ela ocorreu em 1968, quando a ARPA contratou o que a gente chama de BBN Technologies, que é uma empresa, para construir os primeiros roteadores que um ano depois permitiram que a ARPANET se tornasse de fato operacional. Então o iniciozinho começa em 68 e ela evolui de fato iniciando em 69, né? Ela foi fundamental no desenvolvimento, principalmente na criação dos protocolos de controle de transmissão, o chamado TCP, que é lá da camada de transporte, e do próprio protocolo IP, que é o protocolo da internet, tornando um conjunto de protocolos, até hoje conhecido como TCP/IP. Esses protocolos, a ideia do TCP vinculado à ideia do IP, até hoje permanecem como um dos principais pilares da internet. Então, quando a gente imagina, o que é o TCP? É o protocolo de controle de transmissão. O que é o IP? É o protocolo da internet. E esse conjunto chamado TCP/IP até hoje constituem a base de comunicação de dados da internet e foram inicialmente usados lá na ARPANET, como eu estou mostrando para vocês ali. Então, voltando à nossa questão agora, qual o nome da rede de computadores considerada a precursora da internet? A resposta é a letra E de Equador, a ARPANET, que nasceu em 1969. Então a gente pode imaginar que a internet existe basicamente desde 1969, com outro nome, é claro, ARPANET, mas mesmo assim é a ideia da internet. Agora, qual é a resposta aqui, pessoal, desses outros itens aqui, ó? Ethernet é um dos principais padrões utilizados para conexão de redes locais. Essa seria a resposta de Ethernet. O que é VPN?
VPN é uma rede privada virtual. É uma rede que se utiliza, observa, de acesso restrito, mas usando a infraestrutura de uma rede pública para transmitir dados criptografados num processo que nós conhecemos como tunelamento. Então, VPN é uma rede privada virtual. O termo extranet, citado na letra C, extranet significa um acesso externo autorizado na intranet de uma organização. É quando alguém consegue realizar um acesso externo autorizado na intranet de uma organização. E a letra D, intranet, intranet é uma rede de acesso restrito de uma organização, mas que se utiliza da mesma tecnologia, que se utiliza dos mesmos protocolos da internet. Aí nós vamos chamar de intranet. E a ARPANET, como eu já disse, é a precursora da internet. É onde nasceu o protocolo TCP/IP, que hoje é a base de comunicação de dados da internet. Por isso que a resposta aqui, sem dúvida nenhuma, é a nossa letra E de Equador para essa questão.